Ai, eu nem sei o que hei de dizer. Hei de. Sei de casar-se com um senhor chamado João Dizer, ficava-se a chamar hei de dizer. Hei de dizer. Hei de ir, Hei de ir. O ir. O senhor ir. senhor ir. Hei de... Ai, É-me assustar. sei para onde vou. Mas não sei se vou por aí. Neste dia, estávamos em 1965. Está fresquinho. Consegues Está aqui dizer? mesmo. Sim, sim. Portanto, embargar a 1965. Claro que isto é um profissional da rádio a dizer, é sempre diferente. E morri no Kuwait, Oi. para onde a gente vamos. Aos 70 anos, 70, hoje estou muito civilino. Sim, está assim. Vou partir um dente. Foi um bocadinho do pequeno almoço, antes O daqui Tiago chegares. quem quiser acompanhar pelas imagens pode ver, mas o Tiago não tem YouTube. os dentes da frente que tirou Sim. precisamente para não ser civilino. Claro. Diz lá 70. 70. Perfeito. Nada. É saída direta. É um tubo de escape. Falamos do Emir Abdullah Al-Salim Al-Sabah, Aos 70 anos. aos 70 anitos. Eu... Abi. Vais chamá-lo de Abi? Abi, sim, Abi. Abizinho. Exatamente. O cheque é um título nobiliárquico desta parte do mundo. Abdullah nasceu em 1895 e era filho do também cheque, pôs o pai em cheque, Sim. do Kuwait, que é para onde vamos hoje, claro, vamos viajar até ao Kuwait. É um país do Médio Oriente e se penso não te ficaste propriamente surpreendido. Não, nem eu fiquei surpreendido. Fica da parte da água, ali à beira do Golfo Pérsico, e tem a norte o Iraque e a sul a Arábia Saudita. É quase um enclave, mas não é um enclave porque tem mar, claro. Vivem lá mais ou menos 4 milhões de pessoas, 1 milhão de kuwaitianos, e os outros são 3 milhões de estrangeiros vindos de muitas partes do mundo. Uau, eu imaginava que era muito maior. Mais populoso. Mais populoso. Sim, 4 milhões. Pequenucho, Pois, é é pequenuchito, é piqui. pequenuchídio, é verdade. Tem esta particularidade de ter Mais. 3 vezes mais, como a Arábia Saudita também, de resto. Eles são, desde a pré-história, um povo de pescadores, pois está ali à beira do mar, e a Claro. ser um povo de quê? A pessoa sempre atira a cana. Exatamente, vai atirando da cana a ver se puxa. E é verdade que é nesta parte do mundo que foram achados arqueológicos os barcos mais antigos do mundo, no caso canoas. E sabemos também que serviu de porto a várias civilizações que por ali andaram. No Portanto, lugar, há vida aqui há muito há tempo. muitos anos que ali há Muito vida. tempo, Tu hoje sim. passas por lá e até duvidas que haja hoje. Mas a verdade é que já existe há muito tempo. Vou lembrar aqui, a civilização humana começa muito próximo disto tudo. Começa no Iraque, não é? Temos as Babilónias da vida, que é o atual Iraque, e portanto eles estão pouco mais abaixo. Ainda levavam com o resto da Claro. civilização no olho. Quando punhas uma civilização na É uma imagem, na é Molinex, terrível. ainda levavam com isso. No olho não! No olho não, na cara não. Chamavam-se eles, sim, era um porto de pesca, basicamente, era o que eles faziam. Depois também lá andaram os gregos, coitados, os gregos também não têm Também sorte é. nenhuma. Ai, por onde eles Tentaram andaram, tudo. Parecia uma pista de dança às 5 da manhã. Olhou para tudo. Exatamente. Vou levar tudo. E ficavam com a última pessoa, e depois os gregos só quando acordavam ao domingo de manhã que diziam assim: ui, andei-me Desgraça. afinal era um homem. Bom, dos gregos e também, coitados dos kuwaitianos, não têm culpa nenhuma disto tudo. Agora, muitas vezes, nestas indas e vindas dos povos, a zona passou muitos períodos em que estava abandonada. Ou seja, como era só não era propriamente uma cidade ou uma civilização, ainda que lá tenham passado algumas, mas quando se iam embora, ficava abandonado. Ficava Quase sem como uma ideia de pessoas. servir para um grande porto. Tal no e fundo, qual, não é? sim, tal e qual, Sim. claro que sim. E pronto, claro, este abandono todo, o que é que faz? Faz com que isto depois seja anos de terapia quando são mais crescidos. Claro. Que é esse Cresceram. trauma do abandono, Sim. e depois tu não dizes adeus quando te vais embora, lá Sim, é sim, mais sim, 10 sim. horas de terapia. É o abandono, é um tem negócio. abandonment issues. Sim. Exatamente. O Kuwait tem imensos. Depois vieram os persas, isto vem de onde? Do Irão, que fica do outro lado do Golfo, portanto eles fazem partilham uma fronteira marítima. Os séculos foram passando, os séculos foram passando, e passam, já sabe como é que o tempo é a passar, até que no século VII, já da nossa era, portanto, mais ou menos 600 anos depois de um senhor chamado Jesus Cristo criar uma nova religião que se separou do judaísmo, não é? E que o judaísmo é a mais antiga das religiões abraâmicas, isto porque o judaísmo tem como patriarca Abraão, de onde descenderia toda a humanidade. E vai tomar essa nova religião que se separa do judaísmo, claro, o nome do seu fundador, o cristianismo.
Depois, 600 anos depois desta tal primeira cisão, há um outro senhor chamado Maomé que vai criar outra separação em Meca, não muito longe do Kuwait, não muito longe deste sítio onde estamos a falar, que leva o nome de Islão. O Islão, que palavra é esta? Vem de Aslam, que significa entrega total a Deus. Grande lição que estamos aqui a levar, amiguinhos. Sobretudo para nós não nos esquecermos que os judeus, os cristãos e os muçulmanos acreditam no mesmo Deus. O tronco é exatamente o mesmo. Exatamente igual. Sim. Eles partilham toda a parte do Gênesis, toda a história do Gênesis, incluindo as figuras do Gênesis, são comuns, também são, por isso é que se chamam religiões abraâmicas, porque todas acreditam descender de Abraão. Chamam-lhe vários nomes, os cristãos, os muçulmanos chamam-lhe Alá, como sabemos, os cristãos Deus, se quiseres, e os judeus também têm vários nomes, Javé, é um nome até que não pronunciam em vão, que é um dos mandamentos que eles ainda respeitam. E, portanto, é para pensarmos nisto, não é? E tudo o resto, estas divisões, são apenas lutas de poder, que é para aquilo que eu acho que servem as religiões organizadas, mas isso agora já é um caso para vocês irem. E atenção às frases, aos deuses deles, porque estão a falar dos vossos próprios. Claro, não é? É verdade. É mesmo, são sectas, como é que se diz? Seitas, se quiserem, da mesma raiz, derivações da mesma raiz, exatamente. Depois, o Islão espalhou-se muito rapidamente, logo na geração de Maomé e na geração que veio a seguir, a todo o mundo árabe. Isto inclui, claro, o Kuwait, que é desde esta altura, um país muçulmano. Aliás, não era desde esta altura, porque não era um país, era um porto, basicamente. Exatamente. A fundação do Estado moderno, como o temos hoje, data do século XVI, 1500 e qualquer coisa. Fundado pelos portugueses, que lá andaram. É verdade. Os portugueses vão fazer aquelas suas viagens pelo Índico, não é? E vão conquistando muita território por ali. Às vezes não era conquistar no sentido comercial da coisa, faziam lá os seus interpostos. Fixação, agora não é? Exatamente. Sim. E entram ali, Hormuz, sabemos essa parte toda, só não conseguem adentrar muito pelo Golfo Pérsico, mas do resto controlam toda aquela costa e são eles que fundam lá uma fortaleza que vai ser o início da cidade do Kuwait, que é como se chama a capital. Também não deve ter muito mais cidades que isso, acho eu. Acho mesmo que não tem. Depois foi ganhando importância, até que no século XVIII, e já sob o controle da família do nosso morto, esta Al-Sabah, já era um dos principais interpostos comerciais entre a Índia, Bagdade e depois a Arábia. Pensem lá, está estratégica, é um triângulozinho, onde para ir do Iraque para a Arábia Saudita, ou vais à volta e demoras muito tempo, ou picas ali o ponto, que até te lixas. Comercial e também religioso, que era uma rota dos peregrinos para fazerem o Hajj. O que é o Hajj? É uma viagem a Meca que os muçulmanos devem fazer pelo menos uma vez na vida, as pessoas que têm capacidades económicas para isso. Sim, claro. E no mesmo. Sim, mas é uma viagem cara. O Hajj é uma das principais fontes de turismo da Arábia Saudita, porque leva milhões de pessoas todos os anos para fazer este Hajj. Haja couver, uma vez para a vida tem de fazer isto aqui. Exatamente. É engraçado porque os muçulmanos, quando tu vês alguém cujo nome começa por Hajj, é que significa que já foi a Meca. Já realizou? Sim, podes usar isso como prefixo do teu nome. Hajj qualquer coisa. É giro. É incrível. É giro. É verdade, sim. Depois, o comércio também, a construção de barcos, é verdade. E outra das grandes riquezas do Kuwait era não sei como é que se diz, a panha de pérolas. Aliás, é uma profissão das mais arriscadas do mundo. Sim, mergulhavam cá em baixo, aquilo é mesmo muito perigoso. Mas eram dali que vinham as pérolas que enfeitavam as joias da aristocracia e desde a cidade, desde séculos XV, XVI. Agora já estamos no século XVIII, mais ou menos. Mais para cá, para nós. Sim, mas ou seja, imagina, era dali que vinham todos esses tesouros que nós vemos às vezes nos quadros, vinham muitas vezes aqui desta região. Isto faz o quê? Estas fortunas grandes com a construção de barcos e as pérolas e isso tudo. Uma elite local bastante rica, de não muitas famílias, mas gente muito rica, bastante cosmopolita e aquilo a que nós já chamamos ocidentalizada, se quiser, uma sociedade bastante ao gosto ocidental. Depois, ao mesmo tempo, vai vindo também gente de todo o mundo, claro, um sítio que é próspero e rico, vem gente já não rica, não é, mas à procura de uma oportunidade, claro, e ficou famoso ainda durante esta altura, século XVIII, XIX, pela sua tolerância religiosa, porque vinha gente, de facto, de outras religiões, hindus, muçulmanos,
cristãos, e ali se dava tudo bem. E assim nós... Parece um prédio, estás a ver? É Essa o ideia Kuwait. quase de um condomínio. Aqui não há quem viva. Género assim. Minha porteira dizia assim: eles não são casados, mas não havia chatice Sim, nenhuma, não eram tá-se bem, casados. pronto. O que elas fazem lá na casa delas é o Claro. problema delas. E assim nós chegamos ao princípio do século XX, quando se torna um protetorado britânico. Nós já sabemos que os britânicos andaram ali por todo o lado, a tomar conta de tudo, e houve uma altura que o Império Otomano, os turcos, queriam também roubar esta zona, então chegaram os lados ingleses e disseram: quem rouba esta zona somos nós. Sim. Isso tem que se dar essa Essa é a designação histórica. Sim. Há o colapso da economia depois da Primeira Guerra Mundial, vem a Grande Depressão e, claro, um país que vive do comércio e de ser interposto comercial, lixa-se. Quando as torneiras comerciais se Sim, fecham, claro, é mesmo verdade. é quase a cair para a fome, não é? É mesmo, porque o consumo acaba, não é? Claro, Então, claro. o que é que fazem estes países que serviam de interposto? É verdade. E o comércio de pérolas foi também por água abaixo aqui. Por água abaixo. Porque os japoneses inventam por esta altura as pérolas de cultura, que são aquelas pérolas que há pérolas dessas caríssimas também, Sim. mas não se compara às pérolas verdadeiras. Foi aí que começou o Pechisbeck, foi aí. Estes E a partir daí é uma japoneses, queda. estes É uma japoneses. queda. Eu não sei bem como é que ela é feita, mas sei que é, ou seja, é provocada na ostra, Pois. aquela De forma artificial. quase Sim, acho aquafilia, não é? Em gigante. eu não sei como é que é, se é põe um bocado de areia, se é uma doença, não sei bem como é que isso funciona. E ela para lá para dentro faz o seu. Faz aquela, mas não é a natural. As Pois. pérolas verdadeiras, absolutamente É um verdadeiras. mercado mirabolante, não é? Sim, Uma coisa, podem sim, ser tão caras como os diamantes, é uma Uau. raridade também. Depois, há um período de guerras grandes com o recém-formado reino do Ibn Saúd, a atual da Arábia Saudita, ali logo a seguir à Primeira Guerra Mundial. Eles livram-se dos otomanos, dos turcos, e este tipo, Ibn Saúd, funda ali... Que já por aqui passou. Já aqui passou, Sim. sim. Funda a Arábia Saudita, que se chama assim por É causa do seu dele, próprio claro. nome, sim. Depois, finalmente, em 1961, o Kuwait torna-se um Estado independente e o nosso morto foi o seu primeiro emir. Já era uma família que lá mandava há muito tempo, mas ficou oficialmente o seu emir. Ainda que o Iraque, no início, reclamasse aquele território, dizendo: não, isto tem que fazer parte aqui do Iraque. Há um novo período de prosperidade, até porque tinham achado petróleo, Pois. a grande riqueza desta altura. Chegou Eu a ser fico sempre muito desorientado com a noção do que é um sheik. Se é uma figura presidencial, se é uma figura mais quase monárquica, com o desenho monárquico que nós temos na cabeça deste lado Sim, do planeta. é muito estratificado como nós, Pois. mas é um título da aristocracia. Sim. Ok. Só que a aristocracia não tem os mesmos contornos em todo o lado do mundo. E lá tu podes ser elevado, por exemplo, essa classe social, se quisesse chamar nobreza, através da nomeação para um cargo muito importante como governador ok. de um sítio, e aí receberias este título de cheque. Portanto, ainda que não mais fosse aberto, hereditário. não é? Sim, Mais- sim, Ok, é uau. verdade. Sim. Mas é o equivalente ao nosso, sei lá, pode ser príncipe, Sim. se quiseres. O emir seria um equivalente a um rei, agora é de um emirado, não de um reino. Sim, não é? sim. Sim. Mas este tipo já nasceu sheik, não é? É um Já, equivalente a já. príncipe, eu acho que vamos poder dizer isso com alguma Sim, sim. Acharam petróleo. O Kuwait chegou a ser o país mais rico ali do Médio Oriente, é verdade, e também daquela região do mundo. E também o primeiro a ter uma Constituição e um Parlamento. A universidade e o teatro eram famosos, eram referências no mundo árabe. Uma belíssima e moderna universidade, também teatro. Dizia-se que era mais fácil encontrar na cidade do Kuwait uma mini saia do que um hijab. O hijab é o que as mulheres usam para cobrir o cabelo. Para demonstrar no quase Islão. o progressismo, Sim, não é? que era desta pelo menos sociedade aberta. o organismo não é? como nós o encaramos Claro. aqui no Ocidente, claro. Agora, também junto com isto, uma enorme desigualdade social. Este progresso do petróleo deu dinheiro a meia dúzia de famílias muito ricas ali daquela região, e depois as outras, imigração, embarda de pessoas que viviam às vezes em condições terríveis, humanitárias até, que é o cenário que se mantém até hoje, e igual na Arábia Saudita mesmo. Agora, claro que para o resto do mundo o nome do Kuwait ficou conhecido quando em 1990, e depois de uma disputa antiga que até já falei aqui há bocadinho, o Saddam Hussein, do Iraque, invade o Emirado do Kuwait, e que vai descambar na Primeira Guerra do Golfo, entre o Iraque por um lado e uma coligação, a América, a França, a Arábia Saudita, o Reino Unido e o Egito, que vão contrariar esta invasão do Kuwait. Lembras disto? Eu lembro perfeitamente, claro. Lembro-me também muito bem. Aliás, Curiosa essa isto aliança dos próprios ingleses novamente aí, quando Claro. tinham um passado colonial colonial na nesse zona. mesmo lugar. Só podemos ser nós, não vai dizer. Mas também eram
os principais clientes É verdade. desse petróleo que rolava aí nesse lugar. Sim, e o figura do Saddam também era uma figura Claro. que não queriam ter ali naquela região. Isto vai ser também um boost da CNN, esta primeira guerra do Golfo, que cobriram, quem se lembra, cobriram de fio a pavio. Agora, claro, ganharam a coligação, o Iraque foi expulso, o Kuwait foi libertado, mas nunca mais foi o mesmo país desde essa altura. Para já, vivia lá quase 500 mil de palestinianos, refugiados palestinianos, que foram expulsos e fugiram, grande parte deles. Houve um êxodo enorme de palestinianos. Também a família Al-Sabah, do nosso morto, caiu em descrédito total durante este período, porque tinham sido os primeiros a fugir logo na invasão. Puseram-se... Não ficaram bem na fotografia. Até amanhã, claro, não ficaram Como mesmo. amantes da pátria. É verdade, sim, foram os primeiros a Armaram a sua própria bazar, cabeça, claro. a bazar. Há alturas onde isso pode ser bem visto, esta altura não foi mesmo, não. E desde então até agora o país mergulhou num caos político e social, com políticos constantemente a ser presos, depois é o aeroporto não sei o quê, depois pagaram uma indemnização à Air CEO, não sei de quê. Sim. Estás a ver este Estou a género de país Claro. sinistro, Sim. depois vem uma escuta de não sei de quê, depois Claro. demite-se o Mas não é primeiro-ministro. para o quê? Não estou a ouvir bem, não é esse nome. Depois era o nome dele, não era Al-Sabah, Sim, era outra coisa. Al-Shabaab. Sim. Enfim, já sabemos como é que são estes países lá do Médio Oriente. E assim vai sendo, umas vezes melhor, outras vezes pior, a história das civilizações humanas que nasceram há milhares e milhares de anos, não muito longe dali. É verdade, o Emir Abdullah Al-Salim Al-Sabah do Kuwait morreu faz hoje 58 anos.